Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Cristina, estou aqui com o meu grupo para a gente apresentar um trabalho sobre introdução ao direito, que tem como objetivo trazer um pouquinho mais sobre a área de perito judicial, e nós trouxemos um convidado, que é o Dr. Lucas Daniel Mora, e ele possui doutorado em Ciências e em graduação em Engenharia Industrial Mecânica, pós-graduação em Engenharia de Segurança, mestrado em Tecnologia Ambiental e pós-graduação em Ciências Forenses e também investigação em criminal. Atualmente ele é docente do Instituto Federal de São Paulo, Campus Sertãozinho, e atua como perito judicial para o Ministério da Justiça, Poder Judiciário Federal e Justiça Estadual, e das varas cíveis também, e dos tribunais, e também nos tribunais especiais. E ele atua há mais de 20 anos. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Estamos aí para falar um pouquinho da área do auxílio, né, do auxílio da justiça por parte da perícia judicial. Então tá, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor. Eu sou a Lívia, estudante de Direito. E eu queria começar perguntando por que você escolheu essa área dentre todas as outras, porque é um leque muito grande de oportunidades, né? Isso aí já vem um pouco na história de vida, né? Experiência. Uhum. Eu fui militar, né, da Força Aérea Brasileira e surgiu a oportunidade de ser bombeiro lá. Quando eu servia no Corpo de Bombeiros, eu tinha curiosidade para saber como as coisas funcionavam, e quando acontecia um acidente, vinha o pessoal da área de perícias. Então, duas coisas ali, eu ficava pensando, né, como funcionam as coisas e como é esse negócio da perícia. Passei no vestibular, fiz engenharia mecânica, industrial mecânica. Ali eu comecei a entender como funcionavam as coisas, mas aí surgiu aquele interesse ainda em saber como era a perícia, como o pessoal investigava, né? Tanto a parte criminal quanto acidentes. Quando eu fui cursar pós-engenharia de segurança, eu tive aula com um perito criminal, o doutor Adalberto. Ele falou sobre a perícia criminal e a perícia judicial também. Aí eu comecei a fazer curso, comecei a procurar e aos poucos me apresentar no judiciário, né, além das atividades de engenharia do dia a dia, e comecei a apresentar currículo, conversar com os juízes, e começaram as minhas nomeações a partir disso. Foi em setembro de 98. Entendi, muito interessante. Deixa eu seguir para uma próxima pergunta. Meu nome é Samuel, prazer, doutor. Também sou graduando em Direito. Eu queria saber que oportunidades, olhando assim para o Brasil atualmente, temos nessa área de perito judicial. O mercado está bom? Olhando assim em geral, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, Samuel, desculpa, Lívia, eu não falei seu nome na resposta, né? Estou corrigindo. Bom, Samuel, eu entendo que, por exemplo, na área do direito, né, a área de vocês, que eu admiro muito, vocês defendem teses no dia a dia, né? Todo dia você tem a tese lá, tanto de um lado do seu cliente, né, de forma geral, ou até ali, auxiliando a justiça no Ministério Público, na carreira da magistratura. Durante essas discussões surgem dúvidas técnicas e ninguém sabe tudo, né? A perícia judicial, ela vem auxiliar, né? Então você vai levantar evidências através de metodologias científicas, né? Porque eu digo sempre, né, o perito não acha nada. Ou ele consegue algo, uma evidência robusta sobre determinado fato ali para comprovar, ou ele não emite opinião. Ele tem que emitir opinião baseada em fatos. Então, a área de direito formula quesitos e você vai investigar usando a metodologia, artigos científicos, teses, dissertações, né? Vai buscar também na experiência profissional uma forma de esclarecer aqueles quesitos. Então, no esclarecimento desses quesitos, eu entendo que existe uma forma de auxiliar o trabalho de vocês, da área de direito, conseguir chegar à convicção, uma linha, né, de pensamento para defender ali o que vocês estão procurando, né? Porque a justiça, ela se baseia em defesa de teses, em interpretações. A perícia não, a perícia ela tem que ter o fato e a parte técnica para esclarecer. Então é um auxílio no trabalho de vocês, que poderia ser mais utilizado. Eu entendo que tem mais utilização, mas aí vocês precisam conhecer também. É por isso que é importante esse bate-papo, informar o que vocês podem
trabalhar, né? Explorar mais isso. Então, como assim mesmo o senhor disse, é uma área que está ali para auxiliar. Levando em conta a sua experiência, tem alguma área da perícia que você olha que tem uma escassez maior, que está precisando de pessoas que estejam nessa área para estar auxiliando no cumprimento da justiça? Olha, assim, da minha área, né, o que eu vejo às vezes tem interpretações, por exemplo, quando você faz uma lei, né, claro que a pessoa que vai fazer a lei também não tem conhecimento total de tudo. Vou lhe dar um exemplo básico, por exemplo, na parte de acidentes, né, que no Brasil nós temos uma quantidade enorme de acidentes de veículo, né? Todos os anos aí várias pessoas perdem a vida e tal. Então, muitos casos desses, eles poderiam ser mais explorados. Uma falha que eu vejo no código, falha na interpretação que eu tenho técnica, por exemplo, se você está em uma rodovia, a velocidade mínima tem que ser a metade da máxima, certo? Então, um veículo de carga, ele não pode estar abaixo de 45 km por hora em uma rodovia que ele andaria 90. Então, às vezes, uma pessoa tem uma colisão traseira em um veículo e, por costume, fala, olha, quem bateu atrás está errado, o Código de Trânsito fala isso. Não, ele não fala isso. Quem bateu atrás está errado, desde que essa pessoa que esteja com o veículo trafegando esteja também cumprindo a regra. Então, às vezes, a família fala, olha, meu familiar bateu, ele estava errado e tal, tal, tal. Aí, quando você vai verificar, aquele veículo estava lá a 5 km por hora. O farol, ele não alcança mais de 90. Então, se essa pessoa está a 110 em uma rodovia, ela não consegue visualizar o veículo dianteiro, não tem tempo de frenagem, ela tem uma colisão, às vezes perde a vida, tem uma lesão grave, e isso não vai para a justiça. E a família acha que aquele familiar foi o culpado. Isso daí é uma coisa que, às vezes, quando você faz uma investigação, acaba trazendo alento para a família. Fala, meu familiar não foi culpado, ele bateu atrás, mas não foi culpado. Só que a interpretação e o costume das pessoas acaba levando a achar que é culpa da pessoa que bateu atrás. Então, a falta de investigação, às vezes, né, no auxílio, no conhecimento, provoca esse tipo de interpretação. Gostei bastante desse exemplo, porque deu para clarear bem o entendimento. Porque você vê, se tivesse uma atenção maior nessas áreas, se tivesse alguns profissionais dedicados para ver realmente o que houve, poderia, como o senhor disse, acalmar a ideia da família, tranquilizar, né? Ver que a pessoa não estava errada, e sim, quando analisou tudo, viu que era outra interpretação. Exato. Interessante. Obrigado, doutor. Opa. Doutor, então, dessa forma, eu queria saber se a área que o senhor atua, ela é bem valorizada no Brasil. Então, nós trabalhamos a parte de quantificação, por exemplo, na área de direito, a própria regulamentação de direito, ela trabalha com porcentagem sobre o valor da ação, né? Já a perícia, independente do valor da ação, se a ação tem 30, 40 mil ou milhões, ela vai verificar o tempo de trabalho, né? Então, eu, por exemplo, eu sou um membro cadastrado do IBAP, né? Uma associação particular, né? De perícias, né? Peritos e peritas que atuam na área. E lá, no caso da engenharia, eles têm uma tabela básica de tempo que você vai demandar, justifica esse tempo, de acordo com a experiência profissional. Por exemplo, profissional de mais de 10 anos, ele vai fazer um trabalho em menor tempo. Com 20 anos, menor tempo ainda, porque ele já tem mais experiência de busca, né? E também um grande acervo. Por isso que, às vezes, o pessoal fala, olha, mas uma pessoa com 10 anos, ela, na tabela de honorário, ela tem 50% a mais. 20 anos, 100% a mais o valor do honorário. Por quê? Porque ela vai demandar menor tempo, tá? Então, não seria justo, né, você remunerar igualmente. Então, você tem um tempo para você elaborar. E o trabalho pericial, quando você recebe o processo, por exemplo, para poder levantar esse tempo, esse custo, eu preciso ler o processo. Eu vou ler o processo, verificar o que é necessário. Então, ali eu já estou trabalhando como profissional, né? Para poder elaborar um orçamento de quanto tempo vou demandar. Então, eu tenho lá o tempo de análise, o tempo de planejamento, o tempo da vistoria, né? Que eu tenho que ir ao local, fazer a vistoria lá em loco, se é possível, senão eu tenho que verificar as evidências com base nos documentos que existem, e aí eu vou montar esse laudo,
escrever esse laudo, depois que eu escrever o laudo, eu vou esclarecer quesitos. Então, todo esse tempo é calculado e você apresenta um orçamento para o juiz. Às vezes, a justiça gratuita, que vocês também trabalham com isso, né, na área do direito, ela tem uma remuneração diferente, que não atende o perito. Então, muitas discussões existem nessa área, né? Porque às vezes o pessoal pede aí um processo de investigação que você vai trabalhar 10 ou 20 horas e o valor pago a tabela é muito baixo, né, para você executar. E você não consegue executar esse serviço. Então, aí é um dos problemas que eu vejo no atendimento aos clientes, né? Que você tem uma demanda, a justiça é gratuita e a justiça não consegue remunerar. Aí o Instituto Criminalístico não tem estrutura para fazer esse trabalho, porque ele pertence ao Estado, e o custo também, o perito não consegue arcar com esse custo. Mas a remuneração ela é variável, né? Então, tem casos aí de grandes discussões que você consegue apresentar uma tabela e o juiz consegue remunerar aquilo de forma justa, outros casos você às vezes não recebe o necessário, e aí vai da perícia. Aí eu, em vários casos, o tempo foi excedido, mas eu acabei, como eu tinha outros em andamento, eu acabei fazendo, né, com o objetivo de auxiliar, né? Mas um pelo outro, viver somente de perícia, na minha área e na nossa região, o volume de trabalho não é tão grande, até porque é pouco explorado, tá? Porque você teria que ter um volume maior de trabalho para executar, como profissional de perícia. Em São Paulo tem colegas que trabalham somente com perícias. No meu caso, eu sou professor também, né, o que me auxilia, né? Eu ajudo, né? Então, como professor, eu trago informações de fora para a aula, né, para auxiliar os alunos também, com experiência. Em contrapartida, eu pego a experiência e a formação acadêmica, né, acadêmica científica, e levo para a perícia, né, uma coisa somando a outra. Então, eu, assim, em termos de remuneração, nunca pautei muito a minha vida em remuneração, mas nunca também me faltou, né, o necessário para manter minha vida como profissional, como professor. Então, é uma área que atende os anseios financeiros, né, assim dizer. Não sei se é essa a resposta, não sei se é isso. Entendi. Professora, eu tenho outra pergunta. Eu queria saber como que funciona a carreira. Se é o juiz que ele chama você, é um contrato que você deve fazer, como que funciona essa outra parte? A parte operacional, né? Isso. Bom, eu vou pegar um exemplo, que é mais fácil também. Até pegar o exemplo aí que eu falei para o Samuel. Por exemplo, vamos supor que você tenha, como profissional do direito, aí, um acidente veicular, tá? Nesse caso que eu falei. Tá? Você ocorreu um acidente, o Instituto Criminalístico vai lá, né, quando tem uma lesão ou morte, faz a investigação. O pessoal do IC, né, a perícia do IC, ela vai verificar se houve algo criminal ali, se houve intenção, o que foi a causa daquele acidente. Tá? Ele vai emitir um laudo, certo? Vai emitir um laudo e às vezes, aquele laudo lá, ele fala que houve uma colisão traseira, por exemplo, não sei, tá? E aí isso vai ser remetido para o juiz vai mandar arquivar ou vai continuar com o processo. Depois que o IC entregou, aí abre o prazo para outra parte, né, se manifestar. Enquanto está em investigação, não, né? Ali o advogado pode até acompanhar, o profissional pode até acompanhar, mas tem que esperar o parecer. Aí o delegado de posse encaminha para o promotor, para o juiz e tal. Quando abre a parte para manifestação, você vai nomear o perito. Tá? Aí o juiz pega e nomeia o perito. Ele tem dentro do quadro, antes nós entregávamos os currículos em cada vara, e com a inscrição, aí você apresenta lá antecedentes criminais, a sua formação. O CPC não estabelece que o juiz está amarrado ao perito, né? Em cidades que você não tem um profissional de formação superior, ele pode indicar um perito de confiança. Mas, em vista da formação, né, que você tem um profissional de engenharia que saiba fazer aquele referencial científico, saiba fazer a análise acadêmica correta, então, teoricamente, você vai indicar quem teria condições de executar aquele trabalho. Então, o juiz pega ali dentro do quadro, hoje, né, você tem um cadastro no sistema de justiça eletrônico, você entra com as formações, o currículo,
todos os atestados de antecedentes, toda a documentação, e coloca seu nome à disposição. Aí ele vai lá naquele cadastro, se ele não conhece o perito, às vezes eu recebo indicações de outros juízes, né? Eu já fiz um trabalho para um juiz, o juiz viu meu trabalho, aí eu acho que entre eles se comunicam ali, falam, olha, tem aquele perito, e normalmente nós recebemos, às vezes, uma ligação telefônica de um diretor ou a diretora de uma vara, fala, olha, tem um acidente que aconteceu, ou tem uma avaliação industrial de uma empresa que tomou um prejuízo financeiro, ou um serviço que não foi feito, ou uma interrupção de um projeto, precisa avaliar esses valores financeiros. Então, são várias perícias de várias áreas. E a pessoa pergunta se você tem ou não condição de fazer aquilo. Fala, olha, eu tenho, essa área me atende. Quando não, às vezes, de outra cidade, o juiz acaba nomeando, aí você recebe aquela nomeação, aí eu vou ler o processo também, ver se é a minha área, e eu informo, olha, essa área aqui, eu preciso de um engenheiro de alimentos para acompanhar. Já aconteceu isso comigo, tá? Acontece uma falha em um processo industrial, já tive um caso de cervejaria, por exemplo. Uma falha em um processo industrial, uma reclamação, no processo até foi segredo de justiça. Eu falei, olha, eu preciso de um profissional da área de engenharia de alimentos para acompanhar. Aí o juiz pegou e falou, não, então, ok. Né? Então, eu apresentei o orçamento, né, da perícia, incluindo outro profissional. Quando é uma área muito fora, aconteceu um caso também, uma vez nomeação, que era da área de medicina, envolvia um estudo de nexo. Eu falei, olha, a parte do acidente, eu tenho como falar sobre ele, a dinâmica do acidente, o que ocorreu e tal, e falar a possibilidade. Quem vai falar a lesão que aconteceu, se aquilo tem ou não nexo com o acidente, tem que ser um profissional de medicina. Como era um processo exatamente da área de medicina, eu não tenho informação. Aí eu informei o juiz, ele acabou nomeando outro perito, né? Então eu declinei daquela nomeação. É assim que nós procuramos trabalhar. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Você comentou sobre casos. Eu também queria te perguntar um caso que foi marcante na sua carreira, que tenha marcado muito a sua carreira. Eu atuei em vários casos, né? Tanto na civil quanto trabalhista, alguns acidentes fatais, né? Que você acaba acompanhando depois. Eu tive alguns casos, né? Alguns de investigação que eu fiquei triste, né? Da investigação, coisa financeira, por exemplo, que envolveu o Estado, né? Obras, essas coisas que me deixaram triste de verificar a evidência que aquilo indicou a possibilidade de um crime, né? E tal. E casos também de família, né? Eu lembrando também usando o exemplo do Samuel, né? Eu peguei o exemplo dele. Tem um caso que eu fiz de uma caminhonete que colidiu com um ônibus em um trevo, tá? E aí, dentro do processo, é claro que na defesa do direito, cada um tem o direito, pode defender o que quiser, né? E tinha aí um entendimento de uma acusação da pessoa, que ela teria sido culpada pelo acidente. E faleceram 2 pessoas, né? Outra também lesões graves e tal. E durante a investigação, nós conseguimos verificar com as evidências que aquela rodovia ela não cumpria a localização correta das placas de indicação de velocidades. Então, a pessoa que estava na operação do veículo ela não recebeu a informação que tinha um trevo a 400 metros de distância. Hoje, essa rodovia privatizada ela tem as velocidades corretas. Então, se ele estivesse na pista hoje com as velocidades indicadas, se o acidente tivesse ocorrido, não teria ocorrido da mesma forma, porque ele estaria na velocidade correta, e se não tivesse, aí sim seria a culpabilidade dele. Mas, no período que aconteceu o acidente, quando eu fiz todos os cálculos, eu cheguei a uma velocidade de 96 por hora, e a velocidade limite era 100. E aí, quando ele viu o outro veículo cruzando a rodovia, ele efetuou a manobra de frenagem, só que aí tem tempo de reação, né? E essa manobra não foi possível evitar o acidente. Então, quando eu terminei o laudo, eu entreguei tudo. Depois de um tempo, o advogado falou, olha, o familiar agradeceu e tal. Eu falei, mas não tem que agradecer, porque eu fiz o meu trabalho, né? Falou, não, mas eles agradeceram porque viram que não foi culpa do familiar que bateu e tal, né? Porque morreu o tio e o sobrinho e tal. Então, eu não sei. Isso daí foi um caso que marcou, assim, tá? Foi um resultado. É claro que se o resultado fosse diferente, também
eu não poderia fazer nada, mas eu acho que foi um alento para a família verificar que aquele ente querido lá não foi o responsável pela morte do sobrinho, né? Embora ele tenha perdido a vida também. Então, gente, vocês têm alguma pergunta mais para fazer? Algum outro esclarecimento? Certinho? Acredito que foi tudo bem esclarecido agora. Também Sim. porque teve o nosso outro podcast, professor, porque a gente fez algumas pesquisas e a gente trouxe algumas coisas a mais, sabe? Essa entrevista seria para algo mais pessoal, seu, por exemplo, algum caso que tenha marcado, a sua opinião, por exemplo, se o caso é bem valorizado, se a carreira é bem valorizada. Certinho, então, né, gente? Uhum. A gente agradece muito a presença sua e todo o esclarecimento que você trouxe pra gente sobre essa área que é muito vasta, né? E muito obrigada pela sua participação mesmo, doutor. Muito Opa. obrigada. Certo? Eu que agradeço, pessoal, estou à disposição. Eu entendo que o conhecimento é isso, tem que ser compartilhado, e quanto mais nós conseguimos demonstrar as áreas de trabalho, mais as pessoas terão acesso ao que pode ser feito, né? Que às vezes você tem uma dificuldade e tem uma forma de ajudar, né? Então é isso que eu penso. Estou à disposição de vocês, todo mundo. Um abraço, pessoal da UNAERP, eu fiz meu mestrado aí, então me sinto também uma pessoa da casa. É uma pessoa da casa, sim. Muito obrigada a todos os participantes e muito obrigada novamente. Tchau, tchau, gente. Tchau.